Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Alemanha. Nós estamos no ar hoje, terça-feira, dia da saúde restaurada. Você que me acompanha agora, desde a sua casa, você está acamado, você está enfermo, doente, talvez você tenha um familiar seu que se encontra enfermo, você me acompanha agora desde um hospital, desde o transporte público, aonde você acompanha esta nossa programação, e você neste momento se encontra a passar por um momento difícil, talvez uma situação que você nunca imaginou um dia passar. Mas a realidade é que está doente, que você não tem paz, que a sua vida nunca mais foi a mesma desde que essa doença se manifestou. Saiba que você não está só e que por mais difícil que seja a situação em que o senhor, a senhora se encontra, Deus é maior, Deus é poderoso para curar, para libertar, para mudar a sua história. Você que quer desabafar, você que precisa de uma orientação, de uma oração, você pode contactar-nos através do número que aparece no rodapé do seu televisor, 0176 847 87155. Eu pensava que ia ser feliz e acabei mesmo por não ser feliz. Porque o meu marido, ao princípio, não ficava muito em casa, ia muito ter com os amigos, depois começou-se a meter no álcool e depois, quando chegava à casa, já ia bêbado, Ele, quando chegava à casa, era capaz de partir tudo. Chegou um ponto que gastava tudo quanto ganhava na bebida. Era uma pessoa que chorava com facilidade, a minha mãe era um bocadito áspera para mim e então tive assim uma infância triste. E sentia-me inferior. Eu tinha outra irmã e então sentia-me inferior porque ela tratava melhor a minha irmã do que a mim. Depois, mais tarde, pensei em casar. Casei muito nova, ainda não tinha 18 anos quando me casei. Eu pensava que ia ser feliz e acabou por por não ser feliz. Acabei mesmo por não ser feliz, porque o meu marido, ao princípio, não ficava muito em casa, ia muito ter com os amigos. Depois começou-se a meter no álcool. Ele já fumava, mas beber ele até bebia pouco. Mas a partir de que começou a andar assim com os amigos, que ia para a rua e ficava por lá, e entretanto começou a beber. Bebia, fumava. E depois, quando chegava à casa, já ia bêbado, já fazia muitos desatinos em casa, eram muitos desacatos que ele fazia. Mas depois, mais tarde, nós abrimos um café. Ele, quando chegava à casa, era capaz de partir tudo. Quando eu tinha o café, ele chegava lá, se tivesse o café aberto, ele punha as pessoas todas na rua. Começava a ralhar com eles, começava a partir tudo, começava a virar as mesas, partia a louça, partiu algumas das vezes a louça toda que estava em cima da máquina de café. Fazia assim muitos disparates. E em casa, ele tratava-me verbalmente, tratava-me mal, a mim e aos filhos, porque eu já tinha meus 3 filhos quando tinha o café. E então ele aí, tratava-me mal. E a eles, aos filhos, ele não tratava mal. Era só comigo. Eu sentia-me muito triste e chorava, passava dias a chorar. E então ele prometia que não bebia mais quando estava são, ele prometia que não bebia mais, mas depois, daí a bocadito ia para a rua ou ia para o café e começava logo a beber. Chegou um ponto que gastava tudo quanto ganhava na bebida.
como via aquela situação, eu ainda cheguei a falar com a minha filha mais velha. Olha, eu se calhar vou-me separar do pai, eu já não aguento mais. Uma vida inteira sempre a sofrer, eu não estou disposta a andar nesta vida. Mas depois, aí é que a minha mãe vivia em Lisboa e conheceu a Igreja Universal. E então ela fez-me um convite. Eu, quando ia à igreja, depois comecei-me a sentir melhor, comecei a ver ali uma luz ao fundo do túnel. Eu pensava assim, pois aqui a minha vida vai mudar, de certeza. Até que as coisas começaram a mudar. E depois ele ficou doente, ficou muito doente. E dizia-me assim, eu não sei o que é que eu hei de fazer à minha vida. Estou tão doente, assim, olha, vais comigo à igreja. E ele começou a ir. Eu fui fazendo meus votos em favor dele, né? E depois, então, a partir daí é que eu comecei a ver a mudança nele. Deixou de beber, deixou de fumar, graças a Deus. Hoje é um homem de Deus, entregou-se a Deus, hoje servimos os dois a Deus. Está tudo bem. O nosso casamento também está bem. Hoje o meu marido trata-me bem, é carinhoso. Hoje ele não me falta com nada, graças a Deus. Essa tristeza depois desapareceu. Quando eu encontrei Jesus, então aí essa tristeza, tudo isso desapareceu. Graças a Deus, hoje sou diferente. O Espírito Santo para mim não há palavras, porque é Ele que me consola, é Ele quem, quando estou assim mais abatida, é Ele quem me ajuda a levantar. Sempre o Espírito Santo eu coloco na minha frente para tudo, para tudo. Só o Espírito Santo para me ajudar. Eu era pessoa triste, era uma pessoa também, era um bocado agressiva por as situações que eu passei, e então tudo isso desapareceu. Hoje sou uma pessoa calma. Sou feliz, graças a Deus. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa da Alemanha. Quantas são as pessoas que, por conta de uma palavra negativa, elas perderam o ânimo, perderam a força, perderam a vontade de lutar e hoje se encontram carregando dentro de si pensamentos tais como: a minha vida nunca vai mudar. Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou recuperar a saúde que eu um dia tive. A partir de agora é de mal a pior. Do que adianta viver? Enfim, são essas tantas perguntas, questões que o mal tem soprado na cabeça de muitas pessoas. Talvez você que me acompanha agora, você tem sido vítima desse mal que tem bombardeado a sua mente, dizendo que você não pode, que você nunca vai ser curado, que você não vai ser livre, para você desistir e aceitar de uma vez por todas esse quadro clínico. A verdade é que a palavra de Deus nos ensina como usar a fé e como que a nossa fé tem poder, tem autoridade sobre todos os problemas, sobre todas as forças do mal. Veja que o Senhor Jesus, certo dia, quando chegou diante de uma figueira, ele falou. Marcos capítulo 11 e versículo 14 diz: e Jesus falando, disse-lhe, atenção, ele falou com a árvore, com a figueira, e ele disse: nunca mais nasça fruto de ti, coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Ora, se você continuar lendo mais abaixo, você vai encontrar que no dia seguinte, quando o Senhor Jesus passava com os discípulos por aquele mesmo lugar, os discípulos olharam e eles viram que aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado por meio da sua palavra, ela tinha secado. O que isso nos ensina? Que lição da fé isso nos dá? Você hoje pode estar doente, carregando um câncer, uma dor, uma alergia, uma infecção, um problema sério de saúde, nos rins, no estômago, nos pulmões, ou tem um familiar seu que se encontra numa dessas situações, ou algo até pior, eu não sei, mas Deus sabe, você sabe. Por isso, se você usar a fé que já está dentro de você e você falar com o seu problema, você determinar doença, você nunca mais, a partir de aqui agora, você não vai desenvolver mais, você vai retroceder.
porque eu determino que eu sou curado, que eu sou livre. Quer dizer, quando você começa a usar da sua fé, então Deus se manifesta. Talvez você viu um familiar seu, de geração em geração, morrer com a mesma doença, com a mesma enfermidade. Então você vai falar, nunca mais um familiar meu vai morrer com esse mesmo problema. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. É importante que você tome uma decisão de fé, que você lute, que você chegue na Igreja Universal mais próxima de si e use da sua fé, porque eu tenho a certeza que Deus se manifestará na sua vida, como aconteceu na vida destas pessoas que nós iremos acompanhar em seguida. Vi-me desempregada e comecei a ficar cheia de medo. Os meus problemas começaram após o casamento. Quando me desempreguei, comecei a ficar muito nervosa, com muito medo de tudo, não é? E foi assim que eu comecei a ficar uma mulher muito amargurada, triste, nervosa e fui assim durante anos. Passando o tempo, já tinha 2 filhos, comecei-me a refugiar, comecei a ficar, a pedir à minha sogra para cuidar dos meus filhos e eu fechava-me, não queria ver ninguém. Também havia na minha casa, lógico, quando uma esposa está assim, que não tem interesse, que não tem motivação, que não tem nada, lógico que o marido fica triste, fica amargurado e qualquer coisa serve de uma exclusão, não é? E havia, realmente. Ainda me deixava mais exaltada porque eu, pronto, achava sempre também, não é que quisesse ser que estava certa, mas eu achava sempre que tinha razão, não é? E isto criou no meu marido, os meus filhos, criou uma tristeza, uma amargura. E tinha momentos que estava muito nervosa. Quando eu estava muito nervosa, a minha filha, principalmente, eu pegava nela, ela ficava atemorizada. Depois eu entristecia-me comigo mesma. Isso foi o que aconteceu, eu entristecia-me. Eu começava a ver que não conseguia ser mãe, que não conseguia ser esposa e cada vez eu mais ficava amargurada, não é? E não saber como sair daquela situação. E chegou uma altura em que houve uma altura em que eu lembro que havia um grito dentro de mim que eu queria ser feliz. Havia uma coisa, eu quero ser feliz, eu queria ser feliz, além de estar a sofrer, eu quero ser feliz. E foi nessa altura que a minha mãe teve conhecimento da Igreja Universal e me falou, e eu ouvia, e foi aí que eu fui com a minha mãe, conheci o trabalho da Igreja Universal. E eu, quando cheguei, o meu semblante, quando eu estava assim, era um semblante que toda a gente via. Eu estava mal, olhavam para mim e viam os olhos encovados, tudo. E então, quando eu cheguei, eu ouvi a palavra. Esta palavra fez-me bem. Eu não tinha qualquer conhecimento de Deus. E saí dali já diferente, muito diferente. Eu já me erguia, já enfrentava tudo. E foi assim, foi quando eu pensei assim, este trabalho é bom, então eu tenho que ir buscar. E foi assim que eu comecei a ir a frequentar a Igreja Universal. Eu comecei a ter forças para vencer os medos, comecei a conhecer Deus, não é? Comecei a exercitar, não é? Exercitar a palavra. Houve uma entrega da minha parte. Comecei a ouvir a palavra e comecei a ter interesse em obedecer. Houve batismo nas águas, eu batizei-me. Quando me batizei nas águas, eu lembro-me que começou a dizer assim, olha, meu Deus, eu quero ser uma nova mulher. Foi o que eu pedi a Deus. O meu interesse já estava diferente, eu já não era aquela mulher, os problemas vinham, porque eles vêm sempre, e eu enfrentava-os, já não me prostrava, já não ficava triste nem amargurada, já conseguia enfrentar. E a partir dali, logo, passado uns meses, eu recebo o Espírito Santo, uma busca, porque repare, eu pedi a Deus eu vi Deus na minha vida, comecei a ver que Deus existia, tanto que quando eu queria gritar para as pessoas que Deus existe, porque eu não conhecia esse Deus, não é? Então eu comecei a ver Deus a transformar o meu ser, já comecei a ser uma mulher mais calma, uma mulher mais ponderada, depois de receber o Espírito Santo. O primeiro é a paz, não é? Aquela paz, aquela alegria, o gozo na minha alma, ter Deus em mim. Isso depois refletiu, lógico, depois eu já não era uma mãe
agressiva, não era uma mãe, uma esposa também agressiva, e portanto isso depois eles começaram a ver a minha mudança, não é? A minha paz, a forma de resolver os problemas. A mulher nervosa e disparatada e impetuosa, a mim não existe. Deus transformou o meu interior, deu-me força, dá-me ânimo, dá-me forças para caminhar. A minha vida hoje está transformada porque eu sou uma nova mulher com Deus, não é? A minha família, dado que eu tenho uma comunhão com Deus, temos harmonia, não é? Se eu não tivesse conhecido Deus, se eu não tivesse tido um encontro com Ele, eu hoje considero, não sei se existiria já, não é? Se existiria. É uma gratidão tão grande, quer dizer, para Deus eu acordar e saber que Deus é comigo, que tenho um amigo, que tenho um pai que me auxilia, isso já é tudo, eu creio que é tudo, não é? É o bem maior que uma pessoa pode ter. Graças a Deus, assim como estas pessoas mudaram de vida, por meio desta fé, elas alcançaram a transformação, o milagre na sua vida, o mesmo também pode acontecer na vida do senhor, da senhora, do jovem que me acompanha agora. Não importa o seu credo religioso, não importa o seu passado, quem você tem sido, o que importa é que você creia, que você haja a sua fé, é que você se volte para Deus e use a sua fé para que você possa testificar do poder de Deus, do poder da palavra de Deus. Hoje, terça-feira, nós estaremos pelas 3 horas da tarde e pelas 19 horas em um templo da Igreja Universal mais próximo da sua casa. Aqui atrás de mim temos o nosso salão de reuniões aqui em Colônia e um salão como este aqui, uma porta aberta, uma casa de oração, nós temos espalhado por todo o país. Nós temos a nossa sede nacional em Berlim, na Schulstrasse 119, nós temos em Hamburgo, nós temos em Frankfurt am Main, nós temos em Stuttgart, mais ao sul, temos Munique também, e aqui onde eu me encontro, em Colônia, nós estamos situados na Brüsseler Straße, número 100, 50672, próxima à estação de metro de Friesenplatz. Você vê que existem várias portas abertas para receber você, a sua família, os seus amigos e todo aquele que está sofrendo e precisa de ajuda, ok? Nós vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Deus abençoe a todos, um forte abraço, Gottes Segen e até amanhã.